O ajudante de ordens que Bolsonaro usava nos esquemas de corrupção com joias dele está preso, mas segue falando com Bolsonaro. A gente não sabe quem está passando as mensagens para quem, mas a gente sabe que isso pode atrapalhar as investigações. E o que me responderam é que Cid, por meio de intermediários, tem se comunicado com Bolsonaro. Para se tornar presidente do Brasil, o capitão Jair Bolsonaro precisava do apoio dos generais do Exército. E para conseguir esse apoio, ele precisava dar algo em troca. Foi assim que os generais ganharam muito espaço no governo. Teve espaço para eles e teve espaço para os filhos deles também, né? O general Mauro Lorena Cid emplacou o filho como ajudante de ordens do presidente. Com o filho dentro do gabinete, o general passou então a participar de esquemas bastante lucrativos, com joias e relógios. Essa casa aí, que pertence à família Cid, deve dar uma ideia da prosperidade dos caras. E a casa fica nos Estados Unidos, porque é lá que todo patriota quer morar, junto com o Mickey. Acontece que a casa caiu, não essa daí, né? A metafórica. O esquema foi descoberto e o filho, que ajudava o pai general a roubar junto com Bolsonaro, tá preso. Se você sabia disso tudo, aí vai a novidade. Mesmo preso, Mauro Cid continua conversando com Bolsonaro. Fui atrás de conversar com algumas pessoas e disse, de fato, Cid vai falar? E o que me responderam é que Cid, por meio de intermediários, tem se comunicado com Bolsonaro. Opa, peraí. O Cid tem falado com o Bolsonaro de dentro da cadeia? Antes da gente continuar a ouvir essa história, a gente precisa lembrar de um detalhe. O Cid andou dizendo que ia dedurar, que ia contar tudo. E agora ele tá falando com o Bolsonaro. Será se isso tem a ver com a mudança de vontade de delatar do Cid? Por meio de intermediários até onde essas fontes alcançaram. E a polícia tem suspeita de que, de fato, haja uma comunicação indireta. Cid está preso, não pode ver Bolsonaro naturalmente, mas há pessoas que estariam fazendo ali uma comunicação, uma ponte entre os dois. Então, se na semana passada o termômetro de Cid Fala estava lá em cima na quinta-feira com a declaração do próprio César Bittencourt, advogado de Bolsonaro, nessa semana está com viés de baixa. Eu não sei vocês, mas eu achei o Cid muito firme hoje. Falou pouco, ficou a maior parte em silêncio, mas eu achei que ele não estava com voz de entregar o que sabe, não. Achei que ele estava com voz de segurar a onda. No final desse vídeo que a gente acabou de ver, a Natuza menciona a passagem do Mauro Cid pela CPI do golpe, mas é a do Distrito Federal. É bom não confundir com a CPMI, que envolve o Senado e a Câmara, que é outra coisa. Talvez você não tenha ficado sabendo desse depoimento do Mauro Cid na CPI do golpe do Distrito Federal, mas é porque não tem mesmo muito para saber. O cara não falou nada, absolutamente nada. Não tem informação, mas pelo menos tem um pouquinho de entretenimento. Seu Mauro Cid, há quanto tempo o senhor conhece e convive com a família Bolsonaro? Existe algum vínculo de amizade entre sua família e a família Bolsonaro? Se assim, o senhor poderia nos dizer desde quando existe esse vínculo? O senhor já havia trabalhado com algum membro da família Bolsonaro antes de ser ajudante de ordem do ex-presidente? Vou permanecer em silêncio, deputado. O senhor vai permanecer em silêncio? Senhor presidente, ele ficará em silêncio sempre. Então, o senhor vai fazer as perguntas, que não tem problema, para a gente não ficar repetindo coisa. Não, eu vou fazer todas. Isso, pode fazer. Mas não precisa responder, eu vou ficar em silêncio. Não, mas eu faço questão que ele responda que vai ficar em silêncio. O silêncio fala muito. Realmente, achei o Cid muito mais confiante nesse depoimento aí da CPI do golpe do Distrito Federal, hein? Preocupante toda essa empáfia dele dizendo vou ficar em silêncio. Tá se sentindo bastante seguro, Maurinho. Mas se na CPI o Mauro Cid ficou quietinho, na cadeia ele tá falando muito, com muita gente. E não é só com o Bolsonaro, não. Vamos dar uma olhada no G1. Moraes apontou um número elevadíssimo de visitas a Mauro Cid. O Mauro Cid recebeu, gente, mais de 70 visitas dentro da prisão em menos de 20 dias. Vocês acham que isso é normal?
Não dá. E olha aí, na reportagem a gente lê ali que o exército tá com um pouquinho de dificuldade, né, para explicar por que e como que a cela do Mauro Cid virou aí um ponto de encontro, um rolê disputadíssimo. Não sei, vai ver, deve ser muito legal, deve ter aí um hambúrguer artesanal, uma cerveja caseira. Não é possível, tá tão pop assim. Vamos lá, teve bate-boca na CPMI do golpe. Lógico. O deputado Marco Feliciano queria o microfone aberto para falar à vontade enquanto o depoente não chegava. É isso, a folga. Isso é contra as regras do regimento, mas ele insistiu. A deputada Laura Carneiro, que pelo jeito não estava com muita vontade de ouvir 45 minutos de Marco Feliciano, vamos combinar que ninguém tá, ela reclamou e deu briga. Sabe o que eu achei engraçado? É que ela tá muito brava com o Marco Feliciano, com toda razão, porque é contra o regimento mesmo, mas no final ela chega e dá um abraço em alguém que eu não consigo reconhecer ele quem que era, assim, ou seja, ela consegue direcionar muito bem as suas emoções. Tá certa ela. Toda essa comunicação entre as famílias Cid e Bolsonaro pode explicar coisas meio estranhas que andam acontecendo, como essa entrevista do advogado do Mauro Cid para a Globo News. Esquisitona. A revista Veja acaba de divulgar os áudios da entrevista com o senhor. E a aspa é: ele assume que foi pegar as joias. Aspas da revista Veja aqui, a nossa equipe está ouvindo o áudio, mas só para deixar claro aqui, porque a impressão que fica, doutor César, é que houve alguma coisa entre hoje e ontem. Não sei se o senhor está recebendo algum tipo de ameaça pelo que o senhor... Caraca, a Sadi vai na veia mesmo, né? De fato, ele fez todo um anúncio de que ia falar, o Mauro Cid ia falar, aí depois de um dia pro outro mudou de ideia. Aí tem que se perguntar mesmo na cara, é ameaça? Não recebi ameaça. Não tem que ser ameaçado. Faço meu trabalho. Esquisitíssimo, que a gente não mostrou aí que no resto da conversa ele falava assim, não recebi ameaça, não. Né, tá tudo certo, e passava o dedo assim na garganta, assim. Não recebi ameaça. Mas se tiver uma parte boa nessa história, no vai e vem do depoimento do Mauro Cid, vai falar, não vai falar, e aí fala demais na cadeia, e toda essa influência do exército brasileiro na política, bom, se tiver uma parte boa, é a chance de ver a mídia hegemônica brasileira adotando uma visão mais crítica e realista a respeito do exército brasileiro. E quem adotar uma visão assim vai perceber que os generais não estão acima do capitão.